Eu queria propor para vocês um anexo bem pequenininho. Eu acho que até olhando para a discussão do anexo anterior, eu acho que poderia ser interessante se a gente fosse lendo e conversando sobre ele. O que que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Beleza. Quem gostaria de ler e quem as notas, nós temos a nossa leitora oficial, que é a Sônia. Se ela não se opor, ela é a nossa leitora oficial de notas. Eu não me oponho, só eu estou com um pouco de tosse, mas acho que eu consigo. Beleza. Se você se aperrear aí, você avisa que a gente ajuda, tá? E quem poderia começar a ler, por favor? Quem está com a voz afinada aí? Hoje eu não quero. Quase sempre estou eu na roda, mas hoje eu não quero. Tá bom, Sandra. Eu posso começar a ler, mas eu não estou com a voz afinada, não. Pode ser um Faz pouco um mais pulo, vai, abaixado, Neide, como é que é aí o negócio? contralto. Uau! Olha lá, Thelminha, vamos lá. Fazer os exercícios. É o da página 557, né? Só para. Eu não sei no livro, mas é o anexo É, 2. é, É, Isso. os Yanomami no Brasil. Os Yanomami são um dos poucos grupos ameríndios da Amazônia a ter atingido um grau tão alto de notoriedade científica e mediática, tanto nos países em que vivem, Venezuela e Brasil, quanto no plano internacional. Os primeiros estudos modernos a esse respeito são alemães e datam nos países da década de 1950. Na Venezuela, originam-se da expedição organizada pelo Instituto Frobenius de Frankfurt, em 1954 a 55, sob a direção de Otto Zerris, e no Brasil, nas viagens de Hans Becker. Notas 1 e 2, ver especialmente Zerris e ver especialmente Becker. Eu fui ver na bibliografia, são dois textos em alemão. Sônia, deixa eu combinar com você. Quando tiver nota perto, eu deixo para posterior para você ler, tá? Isso, fica Termino. melhor. A notoriedade, contudo, só veio no final de 1960, a partir dos escritos do etnólogo norte-americano N.A. Chagnon, dedicados à organização social e práticas guerreiras dos Yanomamis da Venezuela. Essa imagem de violência foi certamente reforçada pela edição em língua inglesa da obra de Ettore Bioca, de 1970, originalmente publicada em italiano, em 65, que expurgou o relato excepcional de Helena Valero, cativo entre os Yanomami, conservando apenas as cenas de violência mais espetaculares. Por causa desses trabalhos e dos desdobramentos jornalísticos e sensacionalistas que tiveram, uma questionável e duradoura fama de povo selvagem foi logo atribuído aos Yanomami. A célebre monografia de Chagnon, publicada em 1968, Yanomami, Yanomami, o Povo Feroz, tornou-se um best-seller com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Borowski, organizador em 2005, o livro tem como base a tese de doutorado de Chagnon, de 1966. Poucos anos depois, podia-se ler no Time Magazine uma declaração tão infame quanto: os trabalhos de Chagnon sugerem uma ideia, até o presente momento, surpreendente para os antropólogos, para a antropologia tradicional,
a aterradora cultura dos Yanomami faz algum sentido em termos de comportamento animal? Nós, Não é nem uma pergunta, né? tá, esse foi publicado no Time Magazine de 10 de maio de 76. Alguém quer falar também? A gente não combinou isso, né? Se alguém quiser parar para questionar alguma coisa, conversar, não? Acho que quem quiser interrompe, Thelma. Tá bom. Esse estereótipo racista seria contrabalanceado na França, mas com pouco impacto no mundo anglofono, por uma imagem inversa dos Yanomamis, de amáveis selvagens, na obra etnográfica de Jacques Lissot, especialmente em O Círculo dos Fogos, publicado em 1976 e apresentado na edição inglesa como um antídoto à etnografia de Chagnon. Lisot, de 85. As edições mais recentes desse livro, em língua inglesa, trazem, curiosamente, na capa, até onde sei, sem a sua autorização, um retrato de Davi Copenau. No entanto, a imagem pejorativa dos Yanomami que este ajudou a construir permaneceu dominante até o final da década de 1980 e só começou a se enfraquecer a partir de então por outras razões. Em 1987 a 1989, a espetacular Corrida de Ouro em Roraima estava no auge e a atenção da mídia internacional acabou se concentrando sobre os Yanomami no Brasil, que morriam a centenas de malária e pneumonia ou vítimas da violência decorrente da invasão de suas terras por hordas de garimpeiros ilegais. Dorfman e Mayer, de 1990, e Vanex, de 1990. Uma pergunta: isso corresponde àquela época das fotografias do Clóvis Salgado sobre a Corrida do Ouro ou não? Alguém sabe disso? Não corresponde, Beth? Eu não sei. Não, Sônia, eu acho que sim. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 80%. Eu acho que sim. É porque eu não sei a época que o Salgado fez aquelas fotos, não me lembro bem quando que foi, aquela que a gente via o pessoal subindo aquelas montanhas, né? Uma coisa horrorosa. Uhum. Referência de belicosidade primitiva, segundo o neodarwinismo, de Chagnon. Os Yanomami tornaram-se, então, Thelma, na imprensa... Thelma, desculpa, Thelma. Oi, desculpa te Imagine, cortar. Sônia, você está falando de qual salgado? Do Sebastião Salgado, fotógrafo. Não, não é. Não é. É Não porque é? eu estava pensando de uma outra pessoa, não é. O Sebastião tá, ele principalmente em Serra Pelada. Esse E daqui, a Serra Pelada não é nessa região do Yanomami? não, 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 não. não é. Estava pensando num outro fotógrafo. Não, não é, não é não, É. tá? Certeza. Boletim. Referência de belicosidade primitiva, segundo o neodarwinismo de Chagnon, os Yanomami tornaram-se, então, na imprensa internacional, vítimas emblemáticas da devastação na Amazônia, inclusive nas colunas do Wall Street Journal. Verstagnon, 1988, e K, 1990. Essa reviravolta mediática atingiu seu ponto culminante em 1993, com a cobertura do massacre de Ashimu, ver anexo 4, no qual 16 Yanomami, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram massacrados
por pistoleiros a serviço de donos do garim. O New York Times, 1993, e Guiraud Denis, 1993. Guiraud. Pronto. Uhum. Os Yanomami finalmente voltaram às manchetes da imprensa internacional no começo da década de 2000. Dessa vez, em razão de uma intensa polêmica envolvendo a falta de ética profissional por parte dos antropólogos, geneticistas e repórteres que trabalharam com eles na década de 1960 a 1970, na Venezuela. O título do livro que lançou a controvérsia nos Estados Unidos, não tem título em português, né? Darkness in El Dorado. Ai, eu nem sei ler isso, gente. Escuridão no Eldorado, como os cientistas e jornalistas devastaram a Amazônia. É eloquente, o bastante quanto à gravidade das acusações feitas e no tom da polêmica. Aqui apenas remeto o leitor ao livro e ao seu complemento indispensável, uma coletânea posterior de tom mais ponderado que avalia e discute seus argumentos. Yanomami, a feroz controvérsia e o que podemos aprender sobre ela. Nota 10. Ver Tierney, 2000, bem como Borowski, organizadores, 2005, para uma discussão. Em relação à cobertura da imprensa, ver, por exemplo, Wilford Romero, 2000, Roosevelt, 2000, ou Greenbaum, 2000. Os Yanomamis são considerados muito diferentes nos planos genéticos, antropométrico e linguístico de seus vizinhos imediatos, como o grupo Caríbidos e Equana. Dos mais de 10 grupos que viviam em torno dos Yanomami até o final do século XIX, sobreviveram apenas o Equana. Sônia, desculpa, Vários foi, Thelma, só um pouquinho. Eu fui confirmar, é nesse, né? É esse daqui, né? Sônia, que você está falando. Eu não conheço o livro, eu tenho Não, visto certeza, não é, exposições. tá? Certeza, não é não. Eu fui ver até se tinha alguma outra coisa além de Serra Pelada. Oi, fala, Beth. Tem. Sebastião Salgado esteve em Serra Pelada na década de 80, no finalzinho. Eu acho que 86, 87 por aí, foi quando ele fez essas fotos e virou livro aí, né? Então, mas Tá, ele então não é dessa época, não, não. não é. E eu fui olhar para ver se ele também tinha ido para Roraima, mas o tipo de ouro que se retira é de outra forma, não é essa forma de Serra Pelada também, tá? Só para a gente ter certeza da informação. Os, os Yanomami são considerados muito diferentes nos planos genéticos, antropométricos e linguísticos de seus vizinhos imediatos, como o grupo, estou lendo de novo, Caríbidos e Aquana. Vários pesquisadores das disciplinas envolvidas avançaram a hipótese de que possam ser descendentes de um antigo grupo ameríndio, Proto-Yanomami, instalado lá há um milênio nas Terras Altas, na Serra Parima, da região do interflúgio entre o Alto Orinoco e o Alto do Rio Parima, onde permaneceram isolados durante um longo período. A partir desse refúgio, teria se iniciado há aproximadamente 700 anos o processo de diferenciação interna que gerou as línguas e os dialetos Yanomamis atuais. Peraí, agora me perdi um minuto. Aqui. 12. Sobre essas hipóteses, Bernil e outros, 1972, Spigman e outros, 79, Milhasa, 82 e Holmes, 95. Segundo a tradição oral Yanomami, registrada por vários
etnólogos, desde as décadas de 1950 a 60, e de acordo com as fontes escritas mais antigas que mencionam o grupo, a partir do final do século XVIII, o centro histórico de seu território é, de fato, a Serra Parima, maciço montanhoso que culmina a 1.700 metros de altitude e define a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Continua sendo a região de povoamento mais denso das terras Yanomami. Apesar da exploração do curso superior de Orinoco e dos rios Branco e Negro durante a segunda metade do século XVIII, a cartografia da região permaneceu por muito tempo imaginária e mostra apenas uma vasta extensão vazia no lugar do território Yanomami atual. Contudo, onde o mapa estava em branco a partir do início do século seguinte, numerosas comunidades Yanomami, em guerra com outros grupos próximos ou umas com as outras, tinham começado a se dispersar por fissão em cadeia das terras altas da Serra Parima para as planícies circundantes. A expansão territorial se intensificou entre meados do século XIX e meados do século XX, a partir de um crescimento demográfico atribuído por vários especialistas à adoção de novos cultígenos, como a banana, e a obtenção de ferramentas de metal, ou pelo menos de fragmentos de metal, mediante troca ou ataques nos grupos vizinhos, de língua caribe e aruaque, por sua vez, em contato direto com a fronteira colonial. Por outro lado, o declínio progressivo desses grupos, dizimados pela escravidão e por epidemias desde os meados do século XVIII, sobretudo durante a colonização do Rio Branco, foi progressivamente esvaziando imensos territórios de suas populações, abrindo espaço para a vigorosa dinâmica migratória dos Yanomami. Sobre a história da expansão territorial Yanomami e suas causas, ver Albert, 85, 1990b, Chagnon, 66, 74, e Colchester, 1984, Good, 95, Rames, 83, Kunsteder, 79, Lisou, 84 e 88, Ramírez, 94, Small, 76. A configuração atual do território do grupo resulta desse longo processo de crescimento demográfico e fissões residenciais de múltiplas comunidades guerreando e migrando para terras livres, bem como de sua interrupção pelo avanço da fronteira branca. Essa expansão em estrela, a partir de um território de origem, provavelmente modesto, situado entre os cursos superiores dos rios Parima e Orinoco, foi assim, aos poucos, sendo contida, entre 1940 e 1960, pela instalação dos primeiros postos do SPI no Brasil e, sobretudo, tanto na Venezuela como no Brasil, pela implantação das missões religiosas de diversas denominações. Alguém quer continuar lendo? Se não quiser, eu continuo. Posso passar, Thelma? Então tá. Graças. Tá barulho para vocês ou dá para ouvir? Dá para ouvir. E não é que eu estou com o ventilador ligado, por isso. Os cerca de 21 mil Yanomami que vivem no Brasil ocupam os afluentes do curso superior do Rio Branco, no oeste do estado de Roraima, e o curso superior dos afluentes da margem esquerda do Rio Negro, no norte do estado do Amazonas. Seu vasto território de 96.650 quilômetros quadrados
homologado por decreto presidencial desde maio de 1992 como terra indígena Yanomami. Abriga uma grande diversidade de ecossistemas, densas florestas tropicais, nas terras baixas, floresta de montanha e campos de altitude. É considerado pela comunidade científica região prioritária em termos de proteção da biodiversidade na Amazônia brasileira. 14, cadê? Ver Capobianco, organizador, 2001, página tal. E sua superfície representa quase 1% da floresta tropical ainda existente na floresta, no planeta. Planeta, é incrível isso aí. Sim. No final do século XIX, os Yanomami mantinham no Brasil relações de guerra e de troca com uma dezena de grupos ameríndios vizinhos: Caribe, Ieconga, Porocoto, Sapara, Pauxiana, ou de línguas isoladas, Mapu, Auaque, Maracana, ao norte e a leste, Aruaque, ao sul e a oeste, Bauana, Mandauaca, Iabauana, Uriobana, Manaus, Maré. 15. Sobre a história do contato de Yanomami com seus vizinhos do Brasil, ver Albert, 85, Ramírez, 94, e Letourneau, 2010. Seus primeiros contatos esporádicos com os brancos, nas margens de seu território, ocorreram nas primeiras décadas do século XX, 1910 e 1940, com coletores de produtos da floresta, balata, piaçava ou castanha do Pará. Só uma interrupção, desculpe. Eu fui procurar o que era balata. É uma árvore, é um látex natural de consistência elástica e visguenta. E ela é usada com artesanato, também em pneus, um pouco como lembra o uso da borracha, né, da seringueira. Desculpa, pode continuar. Tá bom. Militares da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, sertanistas do Serviço de Proteção aos Índios ou viajantes estrangeiros, como o célebre etnólogo alemão Paul Grombeck. A abertura de postos do SPI, que é o Serviço o Sertanista, o Serviço de Proteção aos Índios, nos anos 1940 e 1950, geralmente para servir de apoio para as missões de demarcação de fronteiras com a Venezuela. 16, ver Letourneau, 2010, capítulo 1, para um estudo dos trabalhos da CBDI relativos à demarcação da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E, em seguida, de postos missionários evangélicos americanos. Evangelização. Católicos italianos, salesianos, consular. Foi estabelecendo aos poucos os primeiros pontos de contato permanente, no que, a partir de então, passará a ser a periferia do território Yanomami. Esses diversos estabelecimentos foram se tornando focos de concentração e sedentarização das populações Yanomami das áreas em que se implantaram. Começaram a fornecer-lhes regularmente objetos manufaturados, e, em especial, as muito cobiçadas ferramentas de metal. Tornaram-se também a porta de entrada de uma série de epidemias letais de doenças infecciosas, sarampo, gripe, coqueluche, etc., a que os Yanomami, até então muito isolados, eram particularmente vulneráveis. Durante as epidemias, as populações próximas dos postos puderam receber tratamento e limitar suas perdas demográficas. As aldeias isoladas, em compensação, foram devastadas, criando assim o esboço de polinucleação da região.
com locais vizinhos dos postos indigenistas ou missionários cada vez mais densamente povoados, e, ao redor, vastas regiões vazias ou fracamente povoadas. Desde então, essa multipolaridade caracteriza a estrutura espacial do povoamento das terras Yanomami. Desculpe que eu me perdi um pouco aqui. Perdi. 17. Não, eu perdi as notas. Espera aí, deixa eu achar. Nós estamos no capítulo Os Yanomami no Brasil, né? Nota 17, desculpe. Partem dessa espacialização em arquipélago, tanto a tentativa de desmembramento do território Yanomami pelos governos militares na década de 70, quanto a implantação do serviço de saúde ao longo dos anos 90 e, mais recentemente, a distribuição de representações regionais da Associação Yanomami Utucara, criada em 2004. Os contatos regulares ou permanentes dos Yanomami no Brasil com coletores de produtos da floresta e postos indigenistas e missionários prosseguem em todo o seu território até o começo da década de 1970. Então, de repente, os projetos geopolíticos de ocupação da Amazônia, da ditadura militar, lançam os Yanomami numa nova era de contato muito mais intenso com a fronteira econômica regional, particularmente no oeste de Roraima, que ainda era território federal. Sobre a situação dos Yanomami no Brasil, no final da década de 70, ver Ramos e Taylor, 1979. Em 1973, um trecho de 75 quilômetros da rodovia perimetral norte, BR-210, paralela à fronteira entre o Brasil e a Venezuela, começou a ser aberto, atravessando o sul das terras Yanomami, no bojo do Plano de Integração Nacional, lançado em 1970 pelo governo do general Médici, 1969-74, carro-chefe de uma nova política de controle e povoamento da região de fronteira do norte da Amazônia. Em seguida, no final da década de 1970, programas de colonização agrícola foram implantados no início da estrada, nas cercanias do extremo sudeste do território Yanomami, em decorrência da aplicação do novo projeto federal de desenvolvimento da Amazônia, o projeto Polo Amazônia, do governo do general Geisel, né? 1974 a 1979. A abertura dos canteiros de obras da estrada e o afluxo de pequenos colonos ao longo de seus primeiros 50 quilômetros provocaram um choque epidemiológico sem precedentes entre os Yanomami, com graves perdas demográficas. A perimetral norte foi brutalmente abandonada em 1976 por falta de financiamento. Deixou na floresta apenas uma pista de cascalho avermelhada que logo foi invadida pela vegetação. E para os Yanomami, os rios Ajarani e Apiaú, onde os trabalhos haviam começado, para lá se estendendo a colonização agrícola, uma situação de degradação social e sanitária, cujas consequências são ainda perceptíveis hoje, 40 anos depois. Paralelamente à abertura da perimetral norte, no começo dos anos 1970, tinha sido iniciado, no âmbito do projeto Radan. Bom, eu vou ler, depois continua, né? Projeto qual resultou uma cartografia temática da Amazônia brasileira, geologia, geomorfologia, vegetação, potencial agrícola. Sônia e Ana, só um minutinho. Tem um livro que a internet está muito ruim, então eu não quero procurar aqui para não ficar pior. Mas é um livro do Frei Beto que ele fala sobre a perimetral norte. Um livro de quem, Beth? Do Frei Beto. Do Frei Beto. Frei Beto. E é um livro muito interessante.
É um livro muito gostoso de ler, muito fluido, e ele fala de coisas muito difíceis. Depois deem uma olhada, a capa dele é um mapa, tem um sangramento no mapa da rodovia, tá? Eu vou ver se eu consigo, se a internet ficar mais estável, eu coloco ali no grupo, mas só para constar, porque eu acho que é um texto que vale a pena. Bem, um inventário sistemático dos recursos naturais da região que pôs em evidência o potencial mineral da Serra Parima. Pouco depois da conclusão de seus trabalhos em Roraima, 1975, uma primeira onda de garimpeiros invadiu a região do Alto Rio Parima, a partir da pista de um posto missionário evangélico próximo ao Planalto de Surucucus. A publicidade dada às riquezas minerais das terras altas do território Yanomami acabou acarretando, durante a década seguinte, uma série de invasões garimpeiras que, a partir de 1987, se transformou repentinamente numa das mais espetaculares corridas do ouro do século XX. Entre 1987 e 1989, nada menos do que 90 pistas de pouso clandestinas foram abertas, principalmente na Serra Parima, nas nascentes dos principais afluentes do Rio Branco, rios Uricoera, Parima, Mucajaí e Capimani. Na época, estimava-se que houvesse na região perto de 40 mil garimpeiros em atividade. Mamma mia. De Macmillan, 1995, e Albert Letourneau, de 2005. Olha, acabei de colocar aqui no chat, é Tom Vermelho do Verde. Tá? Durante esse período, relações de troca e de conflito com os garimpeiros foram a principal forma de contatos dos Yanomami com a fronteira regional. O número de garimpeiros instalados em suas terras representava, então, no estado de Roraima, aproximadamente 5 vezes o total de sua própria população. As consequências ecológicas e epidemiológicas de uma invasão tão maciça foram evidentemente catastróficas, numa escala ainda maior do que a dos projetos de estrada e de assentamento agrícola da década de 1970. Em menos de 3 anos, o alastramento epidêmico da malária e de infecções respiratórias provocou a morte de 13% da população Yanomami no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A devastação do leito dos formadores do curso superior, dos principais rios da região e sua poluição sistemática por mercúrio, de óleo diesel, lixo em geral, também causaram danos consideráveis ao meio ambiente local, privando os índios da maior parte de seus meios de subsistência. Esse é 21, de Albert Letourneau, 2005. A partir de 1990, depois do escândalo internacional provocado pelo extermínio, é isso mesmo, né? Extermínio. Depois do escândalo internacional provocado pelo extermínio dos Yanomami, uma série de operações de desintrusão conduzidas pela FUNAI e pela Polícia Federal conseguiu conter um pouco o afluxo de garimpeiros em suas terras. Contudo, apesar de tais iniciativas repetidas ao longo das décadas, grupos de garimpeiros nunca deixaram de operar, desde aquela época, em regiões mais remotas da terra indígena Yanomami. Esse movimento de reinvasão endêmica permanece até hoje e continua expondo os índios à violência, sendo o caso mais dramático o massacre de Aximu, em 1993, e há uma situação de contaminação crônica. 22. Entre 91 e 98, a Fundação Nacional de Saúde registrou o óbito de 1.211 Yanomami, na maior parte vítimas de malária e pneumonia. Em 2015, a FUNAI estima ainda em cerca de 800 garimpeiros em atividade na terra indígena Yanomami.
além do persistente interesse dos garimpeiros pelas terras altas da região central do território Yanomami, indexado no mercado mundial de onça Troy de ouro. Isso quer dizer, a onça Troy é uma unidade de medida de peso empregada nos países anglófonos para metais preciosos, equivale a 31 gramas. Outras atividades econômicas existentes ou potenciais, colonização agrícola, atividade agropecuária, exploração florestal ou extração industrial de minérios, podem representar, a médio ou longo prazo, sérias ameaças à integridade dos Yanomami e da floresta tropical em que vivem e que desejam preservar. Assim, apesar de ter sido oficialmente homologada em 1992, quase 55% da terra indígena Yanomami já é objeto de mais de 600 pedidos ou concessões de prospecção mineral registrados junto ao Ministério de Minas e Energia, feitas por empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais. Verrola e Ricardo, 2013. Ademais, os projetos de colonização agrícola implantados no limite leste do território Yanomami a partir de 1978 por agências federais e depois regionais, amplificados por um grande movimento de ocupação espontânea, geraram uma dinâmica de povoamento e desmatamento que já atingiu os limites da terra indígena e ameaça invadi-la. Le Tourneau, 2003, Albert Le Tourneau, 2004 e Benfica Serra, 2014. Além do uso predatório dos recursos da floresta ao seu redor, pesca e extração de madeira, os corpos, ao recorrerem a derrubadas e queimadas em grande escala numa região onde as estações secas têm sido cada vez mais acentuadas, podem provocar, como ocorreu em 1998 e em 2003, imensos incêndios que afetam de modo duradouro sua biodiversidade. Elvite e outros, 2001, e Barbosa, 2003. Só para falar mais uma coisa que eu fui na bibliografia, na maioria desses, tem uns que são links, sabe? Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Referências bibliográficas. Por exemplo, do Chagnon, tem... Não, você nota a página... Esse do Time Magazine, do Dorfman, que a nota 7, tem um link disponível que é do Time Magazine, se alguém tiver interesse em ver. Acho que é isso. Tem alguns artigos em francês, e a maioria em inglês e alguns em português. E alemão também. Os em alemão, em especial, eu pulo. Eu também, infelizmente. Eu deixo para outra encarnação, para outra vida. E essa já perdi a chance. Meu marido, que adora a língua, já fez acho que umas 4 vezes curso de alemão. Só o primeiro nível. Né? Eu vou deixar para os interessados aí. Gente, como é que é, depois de tudo que a gente primeiro foi vendo o livro de dentro, né? A gente foi sentindo, né? E depois, assim, os anexos, né? Eles entram num processo, me parece que é de explicação mesmo das coisas, para a gente tentar entender um pouco, para a gente olhar, é olhar de fora, né?
Então, é uma narrativa de uma história que a gente está ali todo, o livro todo a gente vai passando, e parece que enamorado, né, do que a gente está vendo, a gente vai navegando nesse universo. E aí agora a gente vai dizendo, então, olha, mas isso daqui, né, passa por tudo isso. Quer dizer, para isso daqui continue existindo, né, além disso, é uma luta constante com essas coisas outras todas aqui, né? Para vocês que são mais jovens, talvez não tenham seguido o que aconteceu durante a ditadura, mas essas tentativas de fazer uma estrada no meio da floresta são coisas terríveis. E agora foi totalmente retomado no governo anterior, porque, de novo, querem explorar. Agora parece que lá tem as famosas terras raras, né? Então, também tem gente de todo mundo, nacional e internacional, em disputa, e é uma coisa tão triste. Aí que dá para entender quando o Copenau fala dos brancos como o povo da mercadoria, né? É isso. E acho que é o povo da mercadoria e como, né, a incompatibilidade, né, esses dias o Ailton estava dizendo, falando, né, a respeito desse, que vem crescendo, né, o interesse pela Amazônia, a Amazônia é mote de financiamento, né, para os espertalhões, né, porque quem efetivamente trabalha, luta para às vezes ter um financiamento de uma coisa mínima. Mas, enfim, as pessoas que vão, os modistas, né? E a Amazônia tá na moda, né? Ou pelo menos fazer de conta, né? Que se fala e que se faz alguma coisa com ela. Mas uma coisa que, né, esses dias o Ailton estava insistindo é que a cosmovisão, as cosmovisões dos povos tradicionais, dos povos originários, ela é incompatível com patrimônio, né? E aí é isso, né? Incompatível com patrimônio, né? E sem compatível com patrimônio, talvez, né? Todas as ideias de sustentabilidade elas sejam incongruentes, porque não tem uma sustentabilidade, né? Seria uma outra forma de será que a gente consegue? Como nós não vivemos numa comunidade, como nós não temos um modo de cooperativo do mundo, como nós não vivemos cuidando uns dos outros. Quando eu falo em comunidade, existem muitas formas de comunidade, né? Como nós precisamos de coisas. Como é que a gente vai viver, né? Sem pensar num plano de saúde, sem pensar como é que vai acontecer quando eu, né, tiver velhinha e aí eu vou, assim, quem vai, sei lá, olhar, cuidar, quem vai me dar mão. Quando a gente vive de uma forma orgânica, né, a gente não se tem essa preocupação. Então, eu não preciso ter propriedades, eu não preciso ter bens, eu não preciso garantir, né? Eu posso ter, né, a propriedade, ela é fruto do acúmulo, ela não tem como não ser a posse de alguma coisa, né? Então, talvez, inclusive por isso, que o nosso modo de vida de fato e que a nossa existência, a gente meio brinca de sustentabilidade, né? Eu nem gosto mais dessa palavra, mas a gente talvez, porque a gente precisa de muitas coisas, né? Esses dias a gente estava às voltas com uma história uma roda de conversa com uma pessoa que estava com um sapato que ela tinha 17 anos. E ela estava, né, a história do sapato entrou, porque ela virou e falou assim: o que que vocês acham do meu sapato?
Opa, porque, obrigada. Porque uma outra pessoa, ao longo do dia, olhou e falou assim: Nossa, você sabia que tal loja está fazendo uma promoção? Tem uns sapatos ótimos, bem no estilo que você usa. Aí a pessoa olhou para o sapato, assim, olhou, né, e viu assim que tem uma diferençazinha de cor, né, assim, num canto, no outro. E aí a pessoa estava com esse sapato quando encontrou esse grupo de pessoas e falou assim: Vocês acham que esse sapato está com algum problema? E aí o foco da conversa passou a ser o sapato, né? E ele falou: Mas se passar uma graxinha, né? Não, porque esse sapato tem 17 anos. Ele está ótimo, né? Uso assim umas 2 vezes na semana, não uso todo dia, mas umas 2 vezes na semana. Tá. Aí começou-se a fazer as contas. Quantos sapatos ao longo da vida? Por exemplo, sapato fechado, sapato aberto e um chinelo. Quantos calçados a gente de fato precisa ao longo da vida? Se um par de sapatos ele dura 17 anos, depois que o pé da gente se estabiliza, de tamanho, quantos pares de sapato efetivamente a gente precisa? Quantos pares de sapato a gente usa? Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, até agora, já teve ó, muito mais, né? Inclusive eu, do que a gente usa. Então, assim, esse modo de vida nosso, ele é um modo de vista de propriedades de coisas, né? Onde a gente tem, sei lá, uma calça, um vestido amarelo, cor-de-rosa, a gente tem variações das coisas, né? A gente tem essas necessidades, né? O nosso modo de vida, né? Então, eu acho que a gente está preso, e quando eu vejo, né, por exemplo, um texto como esse, essa narrativa, né, eu vejo o quão distante nós estamos, né? Isso, e eu não tô, isso não é nada de ser pessimista, não, né? Eu acho que é um otimismo, mas é um otimismo dizendo, bom, quais são os caminhos que nós temos, né? Porque, inclusive, né, imagina, né, a gente precisaria de tão menos sapatos, provavelmente de tão menos roupas, e provavelmente a gente precisaria se preocupar tanto, né? Não precisaria se preocupar tanto em fazer tantas coisas que a gente faz, se a gente também precisasse de menos, e se a gente conseguisse viver de uma forma mais orgânica com as outras pessoas, nós cuidaríamos das pessoas que também alguém cuidaria da gente, a confiança na relação, né? E a gente, né? Tem muito pouco isso. Talvez tenha um grupo de amigos, mas mesmo nesses grupos de amigos, né, no modo de vida, até para ajudar, pelo menos a pessoa fala, mas você tem um plano de saúde? Né? Ou como é que vai fazer? Né? Então, não eu acho que é uma saia muito justa que a gente está, e talvez a gente não tenha resposta, né? A gente tem instrumentos de cavar a fissura das coisas, né? É a ideia. Talvez a gente tenha que aprender, né, a ser mais abelha, mais formigueiro, né? Se inspirar mais nessas formas de vida, de fato, né? Mas esse anexo me traz muito isso, né? Eu acho que vai dando forma para uma questão que é a nossa saia justa, de falar, tá, aí, o que que a gente faz? Não é o que no sentido da utilidade, né? Mas como é que a gente faz com esses modos de vida dos quais nós nos aproximamos ao longo desses 3 anos? E que provavelmente, a partir do que a gente foi vendo aqui, outras coisas foram acontecendo e a gente foi se abrindo para outras possibilidades também, né? Quanta coisa que a gente não se deparou, né? Quantas pesquisas que a Sônia não fez, né? Como ela mesma fala, né? Eu sou um ser altamente curioso, né? A curiosidade nunca saiu de mim. Então, dizer quantas coisas, por quantos caminhos que a gente não navegou, né? E talvez a gente precise continuar navegando para encontrar respostas para isso. E com certeza a gente, né, não quer, senão a gente não estava aqui a essa hora.
A gente não quer seguir alimentando essa roda que está aí fora. Mas é um desafio, eu acho bastante. A gente continua com esse desafio aqui no Cangote, né? Simbora sonhar, então? Gente, a Ana tá na casa nova, Alter do Chão. É, Por tão isso que o bonita, de ventilador foi madeira. ligado. Agora, ó, Estou aqui uma no, só dor. no calor. Está Desliguei na o ar. floresta, né, Oi? Ana? Você está na floresta, não é isso, esse lugar? Não, não estou na floresta. Esse lugar é na vila. Eu fiquei na Hum. floresta quando eu vim aqui, mas aí, para ficar na floresta mesmo, eu achei que ia ficar um pouco fora. Eu ainda precisava fazer essa transição aos poucos, né? Não dava para vir direto da cidade. Aí eu fiquei na vila, né? Eu estou na vila. Mas aí achei uma casa bem bacana, assim, bem gostosa, né? Bem ventilada, bem aberta. E tô aqui, tô assim, muito, tô gostando muito, na verdade, estou gostando muito. Até o calor que de início estava insuportável já está ficando suportável. Desculpe, Ana, que eu já te perguntei, mas onde é mesmo que você está? Estou em Alter do Chão, no Pará. E, gente, foi tão bonito. Teve o Saem, Que você que é o mandou, tão festival, lindo. que é o festival daqui. Gente, que coisa linda. Nossa, assim, um espetáculo mesmo de não só, né, o espetáculo artístico, cultural, mas tudo que envolve, né, é uma tradição de anos, né, que mistura a cultura indígena, claro, com a influência da Igreja Católica, tudo, mas são muito bonitos os ritos, né, a coisa do maço, que eles enchem de fruta e depois tem que derrubar, assim, é toda como fala, um ritual mesmo, assim, muito bonito, muito bonito. E ontem não, domingo, né? Domingo vendo todo o movimento de São Paulo, a Paulista lotada, e eu assim. Aí a gente teve uma manifestação aqui também. Olha, devia ter umas 80 pessoas ali, e muito bacana, gente. Um discurso assim potente de uma indígena falando da questão do mercúrio nas terras um pouco mais distantes daqui, né? Mas ela falando uma coisa assim super forte, e a gente foi até saiu do lugar do Sairé, andou mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos, até o centro mesmo de Alter, e o pessoal na frente fazendo aquela caminhada mais indígena, assim, né, naquele compasso. Nossa, que riqueza. Foi assim, muito bonito. Que é o povo Borari, né, que é o povo aqui de Alter, é o povo Borari. Muito bonito. Esse Ana último Lúcia, que você mandou? Antes. Pode Oi? falar, Sônia. não, Pode falar, Sônia, depois eu falo. não, eu só queria te perguntar se você era dessa região ou vem de outro estado, como que é? Eu sou de São Paulo, vim aqui de intrusa, não, vim porque foi chamada, vim porque estou aqui ainda, estou aqui recebendo, tem alguma coisa aqui, estou aqui, estou esperando, não. Deus te proteja. Obrigada, Sônia, obrigada. Ela É está num isso, lugar abençoado. venham conhecer, só digo isso. A Ju já conhece. Falta mesmo conhecer. Mas eu ia perguntar, aquele vídeo que você mandou por último, é esse caminho? Isso, Parecia uma sim, dança, os jovens ali, uma isso, jovens e com força. força. E eles que conduziram, eles foram na frente, fazendo os gritos, assim, do começo ao fim. Nossa, foi bem emocionante, foi bem Ah, bacana. foi bonito de ver força, e combinou com o domingo nosso aqui, Isso, mas sabe? a chamada foi para isso mesmo. A chamada Ah, foi, tinha os cartazes, né, contra a PEC, mas tinha toda uma conotação indígena mesmo, das questões daqui, né? Eles sim, trouxeram para cá também. Então, isso que é bacana. muito lindo, Foi muito lindo. isso. É, experiência muito, muito potente. É isso.
Gente, bons sonhos para a gente aí com a narrativa da Sonhos. Ana e a coragem, né, de fazer essa mudança nesse momento. Que beleza, que beleza. Gente, bons sonhos. Parabéns, Márcio. Bom, tchau, tchau. Beijo, Tchau. fique Beijo. bem. Tchau, Bons sonhos. até. Até. Foi muito bom participar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.